Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu sou Francisco Mazan e serei seu companheiro desse encontro aqui da tarde da palestra da Casa do Caminho, Pronto Socorro Espírita. O tema que me coube foi amor e perdão. E vale sempre questionar: nós nos sentimos amados? Nós nos sentimos envolvidos pelo amor divino? Nós estamos de fato conscientes do quão estamos unificados e submetidos a uma lei amorosa, justa, perfeita, que nos rege a todos dentro de um processo de evolução? Isso é nítido para nós? Se é nítido para nós, por que será que muitas vezes, quando as questões tocam as nossas vidas, as dificuldades chegam aos nossos caminhos, as coisas acontecem de maneira a nos frustrar os desejos, a gente se abala tanto, se desconecta e muitas vezes se esquece de que somos usufrutuários e merecedores dessa amorosidade superior que vem do Pai Celeste. Uma questão importante para nós podermos pensar. Porém, imaginar o tema da noite como amor e perdão envolve trazermos algumas premissas importantes para que possamos construir uma ideia, uma tentativa de uma ideia que seja útil, inspiradora para nós aqui em nosso encontro dessa tarde. Pensar em amor, pensar em pertencimento, deve nos levar a pensar naquele primeiro mandamento do Mestre, que é amar ao próximo como a si mesmo. Um exercício que implica que a qualidade do amor que eu tenho para com meu semelhante é diretamente proporcional à qualidade do amor que eu tenho em relação a mim mesmo. Se eu não construo, não vivencio uma qualidade de afeto, de amor, de autocuidado, de autorrespeito para comigo mesmo e, naturalmente, portanto, de autoestima, de autoaceitação, dificilmente eu vou ter um parâmetro para poder vivenciar adequadamente esse suposto amor ao meu semelhante, ou mesmo me colocar de forma elegível para receber do nosso semelhante, do meu irmão, da minha irmã, essa qualidade de amor que eu afirmo acreditar e afirmo merecer. Quando o Mestre propõe o amor a si mesmo e o amor ao próximo, ele propõe inicialmente um grande exercício, que é o exercício de trabalhar essas diversidades, essa capacidade de aceitação, mas, ao mesmo tempo, ele propõe um exercício primário da fraternidade, da possibilidade de olhar para aqueles que estão em torno de nós e, quem sabe, construir algum senso de identificação, algum senso de boa vontade, de compassividade, de, quem sabe, até de misericórdia. E, a partir disso, podemos dividir com o nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos de receber dele. Então, essa premissa de amar ao próximo como a si mesmo naturalmente envolve
um trabalho de troca em que nós somos convidados continuamente a estar o tempo inteiro balizando a qualidade daquilo que nós desejamos e intencionamos oferecer. O que acontece muitas vezes é que a maioria de nós, a imensa maioria de nós, vivencia aquilo que nós chamamos de um amor arquetípico. Eu amo você porque você diz o que eu quero escutar. Eu amo você porque você faz aquilo que eu gosto, aquilo que eu concordo, porque você me dá aquilo que eu espero que você me dê, portanto, porque você atende às expectativas. E, infelizmente, nós nos deparamos de uma maneira muito contínua nessa oscilação de amor em que, quando os outros funcionam dentro de um parâmetro que é aquilo que nós gostaríamos de receber para nós, a gente se adocica para o outro, mas quando o outro, até mesmo em sendo ele mesmo, até mesmo vivendo a sua singularidade, muitas vezes vai nos frustrar, vai nos trazer o não, vai nos trazer a impossibilidade de atender os nossos desejos ou de concordar conosco, a nossa qualidade e de disponibilidade, de afeto, de amorosidade, ela sofre uma qualidade que cai, ela decresce e nós muitas vezes flutuamos nesse amor, porque esse é um tipo de amor que a gente chamaria de amor arquetípico, um amor condicionado. E a despeito disso ser para nós um grande exercício, né? Um exercício contínuo de fazer um aprendizado que amplie nossa capacidade de depender menos daquilo que a gente receba do outro e de forma muito espontânea possa oferecer para o nosso semelhante aquilo que nós temos de mais genuíno e fazer isso de forma completamente espontânea e sem esperar qualquer espécie de retorno, isso nos aproximaria de certa forma de alguma qualidade de um amor um pouco menos egoísta e quem sabe até um pouco mais altruísta. É bem verdade, logicamente, que a maioria de nós é programado para sobreviver, é programado para se priorizar. E aí todas aquelas coisas que vêm de encontro a essa priorização, a esse atendimento dos desejos que nós temos, vai tender a arrefecer em nós a premissa ou aquela intenção inicial de trabalhar mais continuamente um amor que pudesse nos colocar num lugar de mais qualidade de serviço, de mais qualidade de desprendimento, de mais condição de sermos úteis enquanto seres humanos e de exercitar essa virtude primária que é a fraternidade. Vou nem falar de caridade aqui ainda, porque isso vai envolver, de fato, colocar o amor em ação de uma maneira em que você não aguarda do outro um retorno, até porque a felicidade daquele que serve está embutida no exercício do servir. Mas essa primeira premissa, que é a premissa trazida pelo Cristo, de amar ao próximo como a si mesmo, ela se desenvolve para outros dois elementos fundamentais. E um desses elementos que a gente vai encontrar ali pelo capítulo 10, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, envolve
a capacidade de amar o adversário. E ali você vai encontrar um trecho fundamental que diz mais ou menos assim: quando pecarem contra você, quando lhe perseguirem, você não vai devolver o mal com o mal. Você vai aprender a devolver o mal com o bem. Como? Orando pelos que vos perseguem, caluniam, sendo capaz de exercer uma qualidade maior de tolerância, sendo capaz de compreender que é muito mais fácil você amar aquele que é bom para você e é muito mais desafiador você encontrar formas de lidar com aquilo que é adverso, porque é bem aí que o Cristo coloca para nós uma premissa e um exercício fundamental de combate ao egoísmo, quando ele nos convoca a aprendermos o amor ao adversário, aquele que pensa diferente de mim, aquele que muitas vezes foi um instrumento da minha queda ou de um prejuízo, ou que contou uma mentira, ou que denegriu minha personalidade e que muitas vezes perdeu completamente a minha confiança. E, logicamente, a categoria e a qualidade de amor e de afeto que a gente vai derivar para uma pessoa que é tomada como alguém que é adversa, que é adversário, que pensa diferente de nós, não tem a mesma doçura, não tem a mesma ênfase do amor que a gente tem com aquelas pessoas que nos são caras, com aquelas pessoas que nós temos uma confiança, que nós temos uma relação vinculada de mais profundidade. Mas isso não impede e isso não nos exime do exercício de sermos capazes de trabalhar continuamente essa qualidade de amar aos inimigos, que se chama a capacidade de ter compaixão. A gente não vai ter compaixão de alguém se a gente não compreende que essa pessoa que pratica o mal, que essa pessoa que pratica algo que é ruim ou reprovável ou prejudicial, ela faz isso por ignorância. Né? Se nós temos, portanto, aqui essas duas premissas, né? O amor ao próximo como a si mesmo e o amor aos inimigos, que convida a um combate ao egoísmo a partir da compreensão de que o mal é fruto da ignorância, é preciso que a gente resgate aquela lembrança também de que nós estamos submetidos a um processo de lei, de evolução e de progresso, e ao mesmo tempo uma lei que é de amor, que é de justiça, que tem uma perfectibilidade absoluta, e esse instrumento que chega no nosso caminho na forma de adversário e que vai requerer aqui uma cota muito maior de compreensão, uma cota muito maior de entendimento, sobretudo nesse sentido de que ele ou ela ou esse grupo vai sendo um instrumento inconsciente para o meu burilamento, e que quando eu abraço essa ideia e compreendo essa ideia de maneira genuína, esse adversário perde a ênfase de adversário e de inimigo e ele passa a ser para mim um professor. Ele passa a ser para mim alguém que é um fragmento, que vai refletir um pedaço da minha alma, que tem a potencialidade de despertar em mim aspectos da minha natureza que, do contrário, eu não perceberia que eu ainda carrego aquilo, e que quando eu estou, de fato, imbuído naquele amor à fonte divina
e aquele amor a mim mesmo e naturalmente essa intenção de poder fazer um processo transformador, em vez de que eu converta esse indivíduo em alguém que é meramente um elemento prejudicial, eu sei que ele está sendo um instrumento inconsciente da lei para que eu possa poder promover aprimoramento espiritual em mim mesmo. E, logicamente, isso é muito difícil no sentido de clarear essa nuance de perceber que esse que me prejudica, esse que fala coisas de mim, esse que muitas vezes parece que sabe muito bem o que está fazendo, como é que ele vai ser encarado como um instrumento que é um professor, que é um eliciador de transformação para mim, se eu não me coloco de fato numa postura de aprendiz, numa postura intencionada, num processo de transformação espiritual, num processo de querer de fato enobrecer a minha alma e ser capaz de aproveitar cada espaço que a vida vai me oferecendo a partir daquelas situações que muitas vezes eu não compreendo, mas que eu sei que elas me tocam, que elas revelam aqueles aspectos em mim que, do contrário, eu não os veria. E se eu tenho uma ênfase de querer promover um processo transformador dentro de mim, naturalmente é muito mais fácil que eu aproveite essas situações adversas e, em vez de devotar para esse adversário, esse inimigo, sentimentos mais hostis, mais difíceis, por vezes de muita mágoa, até de rancor, de vingança, eu começo a desenvolver por ele algum grau de gratidão, porque sem ele eu não vou poder me transformar, sem ele eu não vou poder enxergar aquelas partes minhas que ainda precisam de burilamento. Então, quando a gente imagina a ideia de associar o pensamento de amar e perdoar, isso precisa vir de uma forma concomitante, porque nós não vamos nos desconectarmos daqueles que nos fizeram mal ou daquelas coisas que já passaram e que guardam marcas dentro de nós, se nós não conseguirmos criarmos espaço de uma ressignificação e ficarmos conectados a partir desses desejos, que são desejos mais vingativos, que são desejos mais infelizes, que muitas vezes imantam a gente numa vibração que é bastante sombria e que não nos ajuda em nada quando se trata de suplantar e superar as dificuldades naturais que envolvem evoluir aqui enquanto espírito encarnado, e que sem essa porção de desenvolvimento do amor, isso se torna muito mais difícil. Agora, é bem verdade, né, que desenvolver essa capacidade de amar é desenvolver uma capacidade de também ir aos poucos aprendendo a esquecer um pouco mais de si mesmo e a reduzir a nossa tendência a se melindrar com tanta facilidade. Reduzir essa tendência a trazer as coisas sempre para o nosso centro, como se elas tivessem sempre tudo a ver conosco, e ser capaz de agregar a esse amor a possibilidade da caridade do serviço, porque cada oportunidade que alguém traz para nós, cada oportunidade que a vida traz para nós,
cada pessoa que de alguma maneira acaba pedindo que a gente ande uma milha a mais, e a orientação evangélica é que a gente metaforicamente seja capaz de andar uma segunda milha e dar o nosso manto, sem necessariamente fazer com que a gente entre num lugar de vulnerabilidade. Isso tem uma possibilidade imensa de fazer com que a gente vá reduzindo a intensidade do sofrimento, de todas as coisas que em geral fazem com que a gente se perca de uma forma inconsciente nos eventos que acontecem conosco e que muitas vezes eles vão nos engolfando de alguma forma, e aí a gente entra naquela vibração de revolta, ou entra naquela vibração de vitimismo, ou entra mesmo naquela vibração de ingratidão, e aí a gente começa a esquecer a ideia inicial de pensar, poxa, eu queria aprender a servir, eu queria aprender a perdoar mais, eu queria aprender a ser capaz de ser mais leve, de fazer alguma coisa mais útil para o meu semelhante. Mas se eu entro nesse lugar que é um torvelinho de revolta, que é um torvelinho de vingança, que é um torvelinho de senso de injustiça, de indignação, e aí eu acabo querendo dar o troco, ou mostrar que eu tenho a razão, ou mostrar que eu posso mais do que você não vai fazer isso comigo dessa forma, que eu vou provar para você quem sou eu e o que é que eu posso, e que você precisa me respeitar. E aí a gente vai entrando nesses embates sem perceber, e sem notar, a gente acaba entrando nesse furacão e nesse torvelinho. E esse não é um bom lugar. Esse não é um bom lugar para que a gente seja capaz de aprender a neutralizar essas situações que muitas vezes chegam até nós e que elas são provocadoras das coisas que a gente ainda precisa perceber na nossa natureza, mas ao mesmo tempo elas são provocadoras das oportunidades que a gente pode ter quando a gente se desenvolve na intenção de fazer um movimento transformador para o nosso semelhante e também para nós mesmos, para o nosso processo evolutivo. A gente vai abraçando as possibilidades de transformação de uma outra forma e com uma outra qualidade de boa vontade. É bem da verdade, né, que nós não somos seres que não sentimos, né? Nós sentimos, nós nos ressentimos, nós nos magoamos, nós temos sentimentos, e toda vez, logicamente, que essas coisas são tocadas em nós, é também importante que dentro desse critério de exercitar o amor ao próximo, mas também de exercitar o amor próprio e a capacidade de dar limites, que a gente seja capaz de, dentro do exercício da fraternidade, da caridade, do exercício da sensatez, que a gente seja capaz de esperar aquela curva de emoção poder passar para que a gente possa conversar, expressar, dizer, ter tempo para maturar uma resposta quando ela se faz viável. E você aí consegue muitas vezes se aproximar daquela pessoa e dizer, olha, você foi pesado naquela sua fala, você foi difícil para mim quando você disse aquilo, olha, quando você virou as costas naquele dia, eu tinha expectativas de receber sua ajuda, mas não recebi. E às vezes é preciso que a gente aprenda a esperar o tempo das coisas para poder expressar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente
acredita que precisa ser dito, até porque se a gente não aprende a fazer esse tempo de espera, a gente tende a devolver na mesma moeda ou numa moeda pior do que aquilo que está acontecendo conosco agora. Inclusive porque a gente vai vivendo coisas acumuladas, né? A gente vai atravessando situações que são repetidas, que têm carga emocional semelhante. E aí, quando a gente revive mais uma vez uma coisa, é como se viesse o somatório de todas aquelas experiências. E aí a gente é tomado por uma enxurrada de emoções e muitas vezes diz e faz coisas que se arrepende. E esse é um exercício que precisa ser continuamente trabalhado para que a gente seja capaz de não somente aprender uma qualidade de discernimento e de ponderação, mas uma qualidade de espera para que a gente possa ser oportuno o bastante para expressar aquelas ideias que para nós são importantes que sejam ditas. E essa é uma forma de exercitar o amor, essa é uma forma de exercitar a capacidade de vivenciar algo desse perdão, entendendo aqui que o perdão, ele não é necessariamente a amnésia, o esquecimento daquilo que o outro nos fez. Ele acaba sendo, com o tempo, uma ressignificação daqueles eventos que a gente foi vivendo. E toda vez que a gente vai olhando para isso e vai percebendo que muitas vezes isso é fruto de um momento infeliz, da ignorância, do próprio mal que ainda habita no egoísmo de todos nós, a gente naturalmente tem o dever de se lembrar que nós mesmos, como humanos, nós somos passíveis de sermos antipáticos, de sermos infelizes em algumas falas, de muitas vezes sermos rudes e grosseiros, de darmos patadas, de muitas vezes sermos insensíveis, e até pelo mero fato de um indivíduo poder ser sua singularidade, ele pode frustrar o outro, que naturalmente a gente não é responsável pela reação do outro, mas a gente é responsável por aquilo que a gente escolhe dizer, por aquilo que a gente escolhe falar. E essa dança que envolve amar e perdoar, que envolve lembrar-se do quanto nós necessitamos desse amor e, ao mesmo tempo, o quanto nós necessitamos de misericórdia, de compaixão, de perdão, porque nós não somos diferentes do nosso semelhante. Às vezes até a gente se ilude achando que a gente ama melhor, perdoa melhor, compreende melhor, fala melhor. E bem naqueles momentos em que a gente está mais vigilante, bem naqueles momentos em que a gente está mais provocado por situações que naquele instante ainda tem o potencial de mexer com o nosso equilíbrio, muitas vezes a gente vai resvalar, muitas vezes a gente vai fazer e falar coisas que talvez a gente se arrependa. E a despeito de tudo isso, nas nossas relações humanas, que são constituídas de representações, de interpretações, de expectativas, de fantasias, nessas relações que é onde acontece o acrisolamento e é onde o cinzel vai passando para que a gente vá aparando as arestas, é bem nelas que a gente tem a grande oportunidade de ir passando o esmeril e de encontrar formas de trazer
as melhores versões que nós formos capazes de trazer para nós na nossa vivência com o nosso semelhante, mas sem esquecer de que nós precisamos estar continuamente atentos a olhar para nós, a perceber o que foi que me tocou, o que é que ainda gera mágoa em mim, o que é que faz com que eu responda de maneira ríspida, o que é que faz com que eu, muitas vezes, deixe de prestar atenção na necessidade do meu irmão, ou seja mais duro quando eu poderia ser mais brando, ou muitas vezes quando eu exerço de uma forma dura a qualidade da crítica e muitas vezes eu não me dou conta de que com isso eu vou ressecando as esperanças alheias ou que eu vou esmagando aquelas folhinhas verdes que estão acabando de brotar porque a potência da minha palavra, da minha crítica, do apontamento das minhas acusações muitas vezes vem de uma forma tão contundente em que eu não estou nada exercendo aquela qualidade de amor, nem ao amor ao próximo, nem ao amor a mim mesmo, e muito menos o amor àquele que surge no meu caminho como adversário. Então, muitas vezes, a gente vai aqui imaginando como nós mesmos, pelo poder da ressonância do próprio cosmos, do próprio inconsciente, como a gente vem atraindo ao longo das nossas experiências cotidianas uma gama de pessoas e situações e contextos que nada mais são do que pequenos fragmentos que funcionariam a depender de qual é a nossa abertura em relação a isso, como elementos impulsionadores para o nosso processo de transformação, para o nosso processo de criação da saída do homem velho e da entrada no homem novo. Ai, a gente pode até pensar, poxa, isso não é fácil não, né, Francisco? Não, não é fácil não. Sabe por quê? Porque a gente vive construído em cima de hábitos. A gente vive em cima de coisas que a gente passou décadas vivendo e revivendo, habituando a nossa neurobiologia a responder de determinadas formas nos contextos que nos chegam. A gente passou por uma série de experiências e essas experiências muitas vezes não foram elaboradas e elas se tornaram complexos, e aí quando a gente fareja que aquilo está acontecendo, as nossas relações e as nossas reações acabam sendo intempestivas. Então tudo isso acaba sendo todo um arcabouço histórico que a gente vai sendo conclamado a construir a partir da autoconsciência, a partir da autotransformação, a partir da autoiluminação. E felizmente, todos aqueles de nós que têm tido espaço para ter contato com a doutrina espírita, com as doutrinas espiritualistas, a gente sabe, né, que toda causa tem um efeito. A gente sabe que a gente vive aí uma sequência de encarnações onde a gente vai dando continuidade aos aprendizados que a gente precisa e que os eventos que vêm na vida, inclusive as pessoas que vêm na nossa vida, fazem parte desse processo e merecem, portanto, uma cota da nossa gratidão. Mas imaginar que nós aqui estamos nesse momento evolutivo, encarnados na Terra, nesse momento de pandemia, nesse momento em que tantas coisas têm sido mobilizadas, como se nós estivéssemos de fato passando por uma travessia que deve trazer para nós uma qualidade melhor de visão de mundo.
não somente para que a gente relativize os valores que não têm mais importância nas nossas hierarquias, mas para que a gente seja capaz de perceber com mais clareza e mais discernimento aquelas coisas que de fato precisariam ganhar mais ênfase, mais importância e mais hierarquia nas nossas vidas, na medida em que nós fôssemos aprendendo a relativizar uma série de valores e de coisas que a gente coloca como importantes, sobretudo aquelas que estão relacionadas ao nosso ego, ao ter, ao ser, né, ao possuir, e que em tempos como esse e através das experiências que a gente vem vivendo, isso tudo vai sendo colocado em xeque para que a gente possa encontrar formas de relativizar o olhar que a gente carrega sobre a vida. E isso não é possível sem compaixão e sem caridade. Isso não é possível sem que a gente desenvolva aquele nível de discernimento que mostra para a gente aquilo que passa daquilo que fica, que ensina a gente a separar o que é finito do que é imperecível, o que é real do que é irreal. E nisso tudo a gente vai vendo o quanto a gente vem sendo compelido a trazer cada vez mais para a nossa vida uma qualidade compassiva, não só conosco mesmos, no sentido de sermos capazes de nos aceitarmos um pouco melhor, nos respeitarmos mais, de olharmos mais para as coisas que são importantes, também para o crescimento do nosso espírito, não somente para a desenvoltura adequada das nossas tarefas no plano material, que elas são importantes, é claro, mas na medida em que a gente vai desenvolvendo essa relativização daquilo que realmente é importante no que concerne a essa jornada de alma, que é a jornada que eu desejo, ou digo desejar, encetar a partir daqui, desse momento em que eu posso aproveitar a minha encarnação para dar um salto olímpico, eu entendo que esse discernimento, que vai me levando a um desapego de certas coisas que passam a não ter tanta importância, me levam a um desapego fundamental, que é o excesso de importância que eu dou à personalidade provisória. Daí então a gente tem toda essa ideia de poder imaginar que a nossa vida ela é uma sucessão de convites. É verdade, a nossa vida é uma sucessão de convites. O primeiro convite, a primeira pergunta que a gente lança para o mundo quando a gente chega aqui é exatamente aquela: nós queremos amor. Nós queremos ser amados. Nós passamos a vida perseguindo o sentimento de sermos incluídos, de sermos pertencentes, de estarmos dentro de uma egrégora. Mas o fato é que a gente não se deu conta ainda do quanto nós estamos dentro dessa egrégora. E nessa busca tão grande, tão inconsciente de amor, a gente muitas vezes esquece não só de doar amor, mas também de perceber quando esse amor está chegando nas nossas vidas, e muitas vezes quando ele não chega nas nossas vidas da maneira como nós gostaríamos, a gente acaba ferindo as pessoas, a gente acaba tão centralizado nas nossas próprias questões, nas nossas próprias dificuldades, e muitas vezes acabamos magoando, ferindo, exigindo e cobrando das pessoas
coisas que muitas vezes a gente nem tem ainda aquela disponibilidade real de oferecer. E esse parâmetro contínuo de podermos lembrar que essa é uma busca genuína e que muitas vezes a gente faz ela de forma bastante egoísta, porque a gente quer receber da forma como a gente quer. A gente não consegue perceber as nuances amorosas que o universo traz para a gente. Por exemplo, quando ele nos livra de um problema, quando ele ameniza uma situação que poderia ter sido muito mais difícil, quando ele deixa disponível soluções para que a gente possa, através do nosso esforço, encontrar saídas viáveis para uma série de situações que a gente atravessa na vida. E esquecendo disso, muitas vezes, a gente acaba, em vez de se sentir amados, a gente acaba se sentindo desamparado e abandonado. E se existe uma coisa que a gente não está, nem é abandonado, nem é desamparado. O fato é que a maioria de nós precisa continuar exercitando essa capacidade de entrega, mas também essa condição de esperança ativa em que nós vamos sendo capazes de perceber as mínimas oportunidades de nos tornarmos úteis para o nosso semelhante, mas ao mesmo tempo de reconhecermos todas aquelas dádivas que chegam infinitamente e continuamente através de nossas vidas, inclusive através das dificuldades, inclusive através dos nãos, dos problemas, dos processos, porque sem eles a gente não cresce de tamanho espiritual, a gente não sai do lugar de inércia que é natural do ego e a gente não amplia para um lugar que permita que a gente tenha uma qualidade realmente mais genuína e maior de amor ao nosso semelhante. E, por tabela, de amor a nós mesmos. Bem da verdade, quando a gente pensa em amor e pensa em perdão, a gente pensa que o amor ao nosso semelhante é a amizade, é a fraternidade, mas o amor ao superior, por exemplo, que é o Cristo, ao Pai Celeste, à Mãe Santíssima, ele deveria se consubstanciar numa qualidade de mais devoção. Porque devoção é quando eu admiro tanto esse ser que eu amo, que eu quero me tornar semelhante a ele. Então eu começo a procurar me espelhar nesse ser que já andou mais na frente, desse ser que muitas vezes já caminhou suas trilhas, mas volta para poder me auxiliar. E esse processo devocional que Francisco de Assis viveu tão lindamente, de estar louco pelo Cristo, de querer se aproximar dele e tornar-se um com ele, da mesma forma como Paulo de Tarso também fez, esse potencial, né, de admirar tanto esse ser superior, de amar tanto esse ser superior, nos dá forças para que a gente possa fazer as tarefas que são as tarefas pertinentes a estarmos aqui nas labutas, com os amores menores, com os desafios mais difíceis, porque é bem nesses modelos mais quintessenciados, que a gente vai encontrando alento e força para alcançar fortalecimento, entendimento, intuição, clareza e abertura emocional, espiritual, para trabalharmos esse potencial de querermos nos aproximar mais do Pai Celestial, sobretudo na medida em que a gente vai enobrecendo mais nossas emoções, nos alinhando mais à lei e, portanto, reduzindo o sofrimento e aumentando
à felicidade. E aí, para finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou pegar um trecho aqui do livro de Emmanuel, que é do Evangelho segundo Mateus, comentado por Emmanuel, em que Emmanuel fala na epístola, ele fala na fala de Mateus, capítulo 5, versículo 41, ele diz assim: e quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele de 2. E aí Emmanuel fala assim, através da psicografia de Chico Xavier: a 2ª milha. As milhas a que se reportam os ensinamentos do Mestre são aquelas de nossa jornada espiritual, no processo de elevação cada dia. Cada dia. Aprende a sentir para os outros se desejas realmente ajudar. Não regenerarás o criminoso atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. Não corrigirás o transviado à força de imposições humilhantes e nem conquistarás a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhe as próprias chagas. Ou seja, a gente não vai tocar a alma do outro, ferindo mais a alma do outro. Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar o núcleo vivo de elaboração do pensamento e aí depositar a bendita semente da simpatia a favor da solução necessária. Ou seja, é necessário que a gente possa olhar para o nosso semelhante e depositar empatia, simpatia, abertura, para que possa se abrir solução. Vencer sem convencer é consolidar a discórdia. E ninguém convence sem exemplo despretensioso, não é verdade? Indispensável marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Ou seja, a tarefa é no campo de batalha, onde as coisas estão acontecendo. Quem poderia entender o Cristo se o Mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz, dirigindo-se do céu distante aos homens, para a renovação de sentimentos alheios, única medida suscetível de estabelecer o progresso espiritual e de fundamentar a paz? É imprescindível que aprendamos a caminhar com os semelhantes no terreno das concepções que esposam, para que a discussão esterilizante não elimine os embriões da fraternidade e confiança que prometem a vitória do amor e da luz. Ou seja, não adianta contender quando não há espaço para isso, né? Não basta, porém, concordar secamente também. Tipo, tá bom, você tá certo. Como quem se desvencilha de um fardo desagradável. É preciso caminhar com o outro, com o próximo, confraternizando. Ainda mesmo quando estejamos em companhia de um delinquente, adotemos por guia a piedade edificante, que auxilia sem qualquer exteriorização de superioridade. Deixa que teu irmão te confie os próprios amargores. Sem mágoa, sem espanto e sem revolta, aprende a descer para ajudar. E então a tua voz será convenientemente ouvida, porque terás caminhado em benefício do irmão ignorante, fraco, perturbado, sofredor, aquela 2ª milha das eternas lições de luz. E como nós todos estamos em um e outro lugar e precisamos também receber a mesma coisa,
essa recíproca precisa ser sempre verdadeira. Então aqui eu começo a me despedir de vocês, fazendo aqui uma oração e convidando os passistas da casa para que possam se posicionar e emanar o passe coletivo enquanto eu faço a oração para esse momento. Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências, teus filhos, meus irmãos, como vós mesmos vedes, e assim não ver senão somente o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me com a tua beleza, Senhor, e que doravante eu te revele a todos. E aqui vibrando na chama do amor incondicional do Pai Celeste e do Mestre Jesus, acendamos essa chama da centelha divina aqui dentro de nosso peito, recebendo esse amparo, recebendo esse auxílio e encontrando espaço de sintonia aqui dentro de nós, quem sabe colocando a mão direita no peito e também a mão esquerda e vibrando para aqueles que porventura você saiba que precisam de auxílio, de soerguimento, de amparo, de boa vontade, de esperança, de alegria e, por que não dizer, de amor e de perdão. E aqui, nos despedindo, eu desejo a paz do Cristo para todos vocês, a paz como Ele a desejava, quando assim dizia: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos dou como o mundo vos-la dá, mas como meu Pai que estás nos céus. Eu sou Francisco Mazan, agradecido imensamente pela possibilidade de estar com vocês aqui hoje e esperando que essas singelas palavras possam ter contribuído um pouquinho para aliviar os nossos corações e nos deixar mais leves, mais esperançosos, mais contentes e mais ciosos de uma imensa verdade. Deus é a fonte de amor inesgotável que se derrama sobre mim e sobre você, independentemente de qualquer coisa. Muita paz.